que é o SUS, né? É o nosso Sistema Único de Saúde, que conforme o artigo na Constituição 196, ele diz que é um direito de todos e um dever do Estado. Desde 1980, o SUS se tornou uma política pública de acesso universal, ou seja, pobres, ricos, brancos, negros, todos têm acesso ao SUS. Hoje o SUS dentro dos hospitais, ele está dando um banho de ensinamento no sentido do que é o cuidado e resistência, porque sabemos que muitos trabalhadores estão trabalhando atualmente com muitas dificuldades de acesso a EPIs, com duplas, triplas jornadas de trabalho, ao mesmo tempo estão se contaminando, estão saindo, ao mesmo tempo estão distantes das suas famílias, porque estão em cuidados que colocam a vulnerabilidade de saúde para si e para os outros da sua família. A gente sabe que o hospital aqui, eu acho que é bem legal trazer exemplo, o Moinho de Vento, né? Ele tem parceria, ele não atende dentro do seu hospital Moinho de Vento, mas ele tem parceria com outros setores de saúde que ele acaba sendo também um cogestor, onde ele consegue fazer esse financiamento desse protocolo de ação conjunta com o Estado e abre vagas ou então assessora alguns equipamentos de saúde para que possa então ampliar essas retas de cuidado. Assim como o Hospital de Clínicas é um hospital extremamente federal e ele é muito mais da educação do que financiamento pela saúde mesmo, isso é bem importante dizer. Ele é um hospital escola, então Clínicas sustenta 70% com verbas da educação e não da saúde. Já o Hospital Conceição é o contrário, ele tem já essa meta maior com a sustentabilidade via recursos da saúde pública e um terço menor da questão de educação, que também é um hospital escola. E aí não adianta chegar no hospital ofendendo ou criticando. A crítica ela tem que existir, mas ela tem que ter uma proposição, indo para a Câmara de Vereadores, acessando o DataSUS, participando dos conselhos gestores dos hospitais, dos meus territórios, das lideranças, porque das discussões de orçamento que tem nos conselhos municipais de saúde, dentro dos territórios ou dentro da Secretaria de Saúde do seu município, ver a prestação de contas no site da prefeitura em relação ao que se investiu. Mais de 20 anos, né, que eu trabalho nessas organizações, oscilando entre contratada, seletista, né, nessas organizações e com consultoria, porque eu tenho uma empresa de consultoria, então essa é a minha caminhada dentro dessas organizações, que varia essa relação, esse vínculo, tá? Mas essas organizações, elas são organizações que surgiram por uma iniciativa de alguém ou de um grupo de pessoas que, olhando uma situação social, hoje mais ambiental também temos, decidiu, vamos trabalhar para isso. E elas montam uma associação, né, uma associação que juntam pessoas e, ao juntar pessoas, definem que, bom, nós vamos trabalhar esse foco desse jeito. Então, ela tem, dentro do estatuto, ela define qual vai ser a sua atuação, né? Até então, essas associações não têm uma obrigatoriedade de prestação de conta para a sociedade. Então, isso é um fator complicador. Hoje, e o marco regulatório vem para tentar dar conta dessa situação, que é uma lei que surgiu, que está sendo implementada muito aos poucos, vem numa tentativa de que essas organizações se tornem mais transparentes. Basicamente, essas organizações do terceiro setor são essas organizações que trabalham em prol de uma situação social, ambiental, né, e não tem fins de lucro. Então, assim como eu conheço várias pessoas que estão se unindo e que já estão fazendo coisas há muito tempo. E elas não existe uma ONG por detrás, não está constituído juridicamente, é um grupo de pessoas. Então, hoje, nesse terceiro setor, a gente vê isso, o surgimento de novas iniciativas tentando dar conta desses impactos da pandemia. Então, deixa eu contar para vocês uma iniciativa que é de eu sei de uma ONG que está envolvida, que é a Cataventos, que é doe o seu Wi-Fi. Então, se na tua casa tu tem mais possibilidade, tu mora perto de alguém que não tem, empresta o Wi-Fi para que ela possa assistir a aula, tal da aula online, ou outras iniciativas que a gente vê, né, de atendimento
produção de material gráfico, né, e entrega nas casas das pessoas, né, os materiais. Porque se muitas vezes... porque se essas organizações continuam recebendo esse financiador, ela tem que manter esse atendimento. Pois é, né? A gente tem um governo também, né, Lise, que não está apoiando de uma forma mais intensa. E aí eu estou falando do governo federal, onde a gente precisa de verbas para garantir projetos sociais para essas ONGs do terceiro setor, principalmente essas ONGs que abraçam causas que precisam do cuidado permanente, e ao mesmo tempo um desmanche das políticas públicas, né? Hoje a pessoa está doando, amanhã ela perdeu o emprego, aí já não pode mais apoiar. Isso, eu acho que dá para compreender, porque tem toda essa situação, entende? Quem podia há 3 meses, daqui a pouco... E eu acho que esse é um impacto que vai gerar dentro do terceiro setor, que é assim, se tu atendia 300 pessoas, tu vai ter mais 300 batendo na tua porta para atender. Que a gente precisa, assim, sempre necessitou, né, de círculos de segurança, né, esses círculos de segurança para realmente, né, compartilhar, solidarizar, que é bem isso que tu está trazendo, né, Lise? A gente precisa criar, né, isso, né, então, eu estava vendo essa questão, né, de como a gente leva essas bolhas agora no transcorrer da nossa travessia, né? Como que a gente vai, então, manter essa bolha de segurança, né? Inclusive idosos, que são, assim, um grupo, né, que a gente tem que estar muito atento, né, quando a gente promove, né, esse isolamento e não presta atenção no quanto eles, daqui a um pouco, não vão ter a resistência para se manter dessa forma, né? Sabe que eu vou trazer aqui uma pesquisa para vocês, aqui da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, que ela serve mais ou menos como um termômetro para o tamanho do problema que se concentra nesses grupos que não estão fazendo não estão fazendo como a Lise fez, né? Não, chega uma hora que não vai dar para ser assim, né? Eu vou ter que ir lá, né? Eu vou ter que ver esse pai, eu vou ter que fazer com que esses netos encontrem esses avós, né? Porque, sabe, é muita coisa aí, né? Então, assim, ó, essa pesquisa, então, ela revelou que 90% dos médicos associados, né, notaram o agravamento do estado de pacientes em razão da pandemia, né, e 68% viram a clientela aumentar com o isolamento. Então, a gente tem que estar atento também, né? E aí, o que a gente tem, o que tem mais predominância em termos de diagnóstico, né? Depressão, ansiedade e síndrome do pânico. A gente não sabe quanto tempo a gente vai fazer essa travessia, porque a gente está num barco assim e atravessando aquela ponta lá, o outro lado a gente ainda não está enxergando. Então a gente precisa muito, né, estabelecer alguns protocolos de sobrevivência, e um deles é a gente não manter tanta rigidez para quem está se mantendo. É claro que as pessoas, né, eles que estão vivendo aglomeradas, que não têm opção, pelo menos, né, a gente precisa fazer o nosso papel de protegê-las. Eu vou fazer uma propaganda também, hoje eu vou me aproveitar. Eu tenho um livro, né, foi uma produção independente, então eu escrevo crônicas, Lise. Esse aqui, depois eu vou te mandar, viu? Um livro de presente para ti. Crônicas, mas eu continuo escrevendo. Então eu escrevi então sobre bolhas, né? Então eu vou ler aqui para vocês o último trechinho desse texto que está no meu blog, Lógicas Invertidas. Preferi me lembrar das bolhas de sabão. Que bom poder recordá-las. Bolhas feitas de fluidos, bolhas de ar, leveza e colorido. Bolhas que se elevam, bolhas fugazes, que brilham e explodem no tempo e no ar. Bolhas que se multiplicam, bolhas que surgem de um sopro de vida, bolhas que nascem do sopro no ar. Eu acho que essas bolhas